E aí, tropa, tudo bem com vocês? Então, ontem tivemos aí a partida de ida pela final da Copa do Brasil de 2022, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, e aí a gente acabou em um empate por 0 a 0, e um jogo que poderia ter saído muitos gols, mas não saiu ali, né? Ou por uma boa atuação do goleiro, ou por uma bola que pegou na trave, mas enfim, ambos os times tiveram ali suas chances, e esse resultado vai deixar tudo em aberto pra volta no Maracanã. Claro que o Flamengo é levemente favorito, justamente pelo fato do jogo ser no Maracanã, a volta, né? Mas também não podemos duvidar da força do Corinthians. Então eu vou aqui fazer uma pequena análise, né? Pequena não, uma análise em si do jogo, o que os times se imporam, o que eles foram com a ideia de jogo pra tentar tirar vantagem dessa partida de ida, enfim. Começando pelo time da casa, que era o Corinthians, né? O Corinthians sabia que se fosse tentar se impor e conseguir qualquer resultado, tinha que ter sido ontem, né? Então a gente já veio logo nos primeiros 6 minutos de jogo ali, mais ou menos, né? O Corinthians colocando o bloco muito pra frente, o Yuri Alberto o tempo todo mordendo ali o Léo Pereira, o Roger Guedes sempre encostando ali no Davi Luiz e no Rodinei, pra tentar justamente forçar que o Flamengo desse chutão, né? Mas depois tem que lembrar também que o Flamengo tem muita qualidade da defesa até o ataque, né? E acabava que o time do Flamengo conseguia achar muito espaço nas costas do Corinthians, né? Porque o bloco do Corinthians estava muito avançado, né? Talvez um dos grandes erros também tenha sido o Adson, né? Ele adiantava muito e acabava que a maioria das bolas era nas costas dele ali, e então foi uma fragilidade que o Corinthians encontrou ali, né? E viu que não dava pra subir tanto o bloco assim, porque acabava que dava espaço, porque o Flamengo tem zagueiros e laterais de muita qualidade, né? Tem mesmo às vezes o João Gomes recuando pra tentar dar esses lançamentos aí, e acabava que encontrava espaço, né? A gente viu ali o Gabigol pegando 2 bolas ali nas costas e não tinha lateral para proteger. Então o Vitor Pereira rapidamente deu uma recuada no bloco do Corinthians e deixou a mais ou menos ali só o Roger Guedes e o Roberto fazendo aquele sufoco ali e o resto do bloco mais compactado. Só às vezes o Renato Augusto saía, voltava, mas enfim, o bloco ficou mais compactado. E creio eu que o que o Corinthians poderia ter feito era ter explorado mais pelas alas. O Corinthians explorou muito pelo meio, até porque os seus 3 jogadores assim mais diferenciados estão pelo meio, que é o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Então o Corinthians acaba que foi muito pelo meio. A gente sabe que ali no meio do Flamengo é tipo assim, é muito difícil você construir qualquer tipo de jogada. Então os caras vão ter Davi Luiz, Léo Pereira, João Gomes, Thiago Maia, o próprio Arrascaeta voltava pra marcar. Então o Flamengo acaba que tem um domínio no meio de campo ali, que impede que o Corinthians crie suas jogadas. Eu acho que a melhor opção talvez deveria ser isolar o Yuri Alberto lá no meio, despachar o Renato Augusto pra ir numa ponta, o Roger Guedes não, tentar forçar mais lá. Porque creio eu que no 1 contra 1, o Renato Augusto e o Roger Guedes levariam a melhor sobre os laterais do Flamengo. Principalmente ali pela área esquerda no Felipe Luiz, que na minha opinião o Felipe Luiz é melhor na parte ofensiva do que na parte defensiva. Então talvez ele até poderia colocar o Gustavo Mosquito, que é um jogador melhor pra 1 contra 1, entendeu? Mas acaba que foi essa estratégia, foram pelo menos não muito certo, até porque acho que conseguiram apenas uma jogada. A jogada desejada era mais uma tabela ali pro Roger Guedes ele ajeitar o corpo, pro Alberto ou o Renato Augusto chegar batendo. Até que conseguiram algumas jogadas ali, mas nada de muito perigo, né? Talvez apenas ali aquela que o Yuri Alberto pegou, deu um corte lindo no Davi Luiz e acabou errando o gol, né? Uma também que o Juliano pegou e chutou e ela acaba explodindo no Léo Pereira. Tem esses 3 lances só de perigo do Corinthians, né? E aí a grande polêmica do jogo também é a questão do pênalti, né? Do suposto pênalti que o Léo Pereira teria cometido, né? Na única jogada que o Corinthians, uma das únicas jogadas que o Corinthians foi pela ala, né? Que cruzou pro meio. E na minha visão aquilo ali foi pênalti. Tava recolhendo o braço? Não tava recolhendo o braço, ele tava com o braço aberto, bem assim, inclusive ele tava jogando o braço mais pro rumo da bola ainda. Na minha interpretação, o pênalti deveria ter sido marcado. A arbitragem não marcou por algum motivo, né? Isso reforça mais uma vez a falta de profissionalismo da arbitragem, né? Um errinho básico ali que pode definir uma final, né? Básico não, um erro que pode definir uma final. E, pô, é complicado, né? Até quando essa falta de profissionalismo na arbitragem? Não tô reclamando do Flamengo, o Flamengo não tem nada a ver com isso. A questão é a arbitragem errando, entendeu? Então é isso, a bola foi e o Léo Pereira tá com o braço bem aberto, né? E querendo ou não, quando ela ia pro meio da área, quando ela bate no braço dele, altera a trajetória dela, né? Então, na minha opinião, pênalti a ser marcado sim, é um erro da arbitragem aí. Mas tudo bem, o Corinthians então é isso, né? Explorou muito o meio, o correto na minha visão pra atacar o Flamengo. A fragilidade do Flamengo tá nas laterais, né? Principalmente do lado do Felipe Luiz. Eu acho que é, assim, talvez o único ponto fraco do Flamengo. Foi inclusive que o Palmeiras explorou na final da Libertadores, né? Que o primeiro gol inclusive foi pelo lado. Então, diversos times já atacaram por ali. O Atlético Mineiro já atacou por aquele lado ali pra fazer gol. Então é a grande fragilidade do time do Flamengo. E agora, vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo que é um time que consegue resistir muito bem à pressão, né? É um time que
tenta o mínimo possível dar chutão pra frente, entendeu? E quando tem que dar o chutão, tem muita qualidade no Davi Luiz e no Léo Pereira, acabam acertando, né? Então o Flamengo conseguiu neutralizar muito bem a pressão do Corinthians no começo. E a estratégia do Flamengo era muito acionar os seus homens de frente, né? Principalmente ali nos lados, só que o Corinthians tem os laterais muito bons, né? Fagner e Fábio Santos. Então o Flamengo também faltou a questão da precisão, né? Porque chance teve, né? A questão era acertar os chutes, né? A questão era acertar, não conseguiu. Mas eu acho que também faltou pro Flamengo uma parada que, tipo assim, tem qualidade pra fazer, sempre faz, mas por algum motivo não fez ontem, que é os seus jogadores levarem mais pro 1 contra 1, entende? Pegar a bola e mais pro 1 contra 1. Mas o time sempre tentava dar o toque ao invés de o drible, né? Por isso, na minha visão, o melhor jogador em campo do Flamengo foi o Everton Ribeiro, que ele foi o único que tentou essas jogadas aí e acabava que tava certo, né? O segundo erro do Flamengo foi a falta de movimentação dentro do bloco do Corinthians, porque quando o bloco tá compactado e você tem jogadores de extrema qualidade, o negócio, o esquema é os jogadores eles irem se movimentando por dentro do bloco, dando opção, atacando o bloco, atacando as costas. E o time do Flamengo não fez isso, tá ligado? Quando movimentava, ou era pra trás ou era pra fora do bloco nas pontas ali, principalmente com o Gabigol. Então acabava que isso dava muito errado, né? E um jogador que poderia ter feito essa movimentação, por exemplo, era o Pedro. O Pedro tentou 2 vezes ali, deu certo que ele voltava pra fazer o pivô, mas eu acho que o Flamengo deveria ter insistido mais nessa jogada, que uma hora ela ia dar certo, né? A questão também é que o Flamengo foi pouco eficiente, né? Teve chance pra caramba, deveria ter aproveitado mais. O próprio Davi Luiz mandou uma bola na trave que, pelo amor de Deus, cara, aquela bola lá foi linda demais, aquele chute, um chute muito bem colocado, com consciência, né? Mas é isso aí. O Flamengo vai ter o desfalque do João Gomes pra final, que levou o amarelo e tá expulso, né? Inclusive não foi lance pra amarelo, porque tem uma falta pior do Fábio Santos depois, né? Que ele pisou no pé do Thiago Maia, se eu não me engano. E era pra amarelo, e se puxasse um pouquinho, dava até pra dar um vermelho pra ele, né? Mas tudo bem, não vamos nos aprofundar nesse assunto. O Flamengo dominou bem a partida. Não foi uma partida ruim do Flamengo, não, de maneira alguma. Conseguiram criar as jogadas, mas faltou eficiência, faltou precisão, faltou essa movimentação dentro do bloco e faltou insistir mais nas jogadas, né, cara? Talvez até se o Flamengo tentasse cruzar um pouco mais pra área desse certo, né? Porque tem jogadores que cruzam muito bem, o Rodinei, o Felipe Luiz, o Arrascaeta. Então eu acho que essa questão aí dos times centralizaram muito o jogo e acabou que ficou meio travado. Tipo, o Flamengo tentava pelo meio, o Corinthians tentava pelo meio, e agora? O que a gente faz pra se livrar do meio do outro? Era bem difícil fazer isso, né? Então faltou isso. Pro Corinthians, então é isso, o resumo foi bem isso, né? Pro Corinthians, basicamente, faltou a questão de atacar pelas alas, na fragilidade do Flamengo. Pro Flamengo, faltou a movimentação dentro do bloco e a precisão, e é isso aí. Talvez o grande erro X dessa final tenha sido o pênalti não marcado, que isso pode custar muito caro pro Corinthians lá na frente, né? Mas é isso aí, tropa. Vejo que o Flamengo chega muito favorito. Eu diria que a chance de título do Flamengo tá em 60%, a do Corinthians tá em 40%. Mas isso pode mudar, porque final é final, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E é isso aí, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um beijão, e é isso aí. Comenta aí quem que você acha que vai sair o campeão.